Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob, estou aqui de férias, mas atento ao que está acontecendo e vou trazer aqui dados de duas pesquisas que saíram hoje, nesse dia 6 de outubro, sobre a eleição presidencial e Lula lidera nas duas. Vou trazer os dados, algumas reflexões, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou, não está inscrito no canal e puder, se inscreva, não custa nada. Ativa aí o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, manda o like, o joinha para cima. Se não gostar, faz parte, dislike, comenta, compartilha. E eu quero aqui convidá-los também a se tornarem membros do canal. A partir de R$ 1,99 por mês, e pode parar quando quiser, você colabora de uma forma mais direta com o nosso trabalho para que ele continue crescendo e chegando em mais pessoas na luta por um Brasil melhor. Pessoal, o seguinte então, pesquisa Quaest, que também errou no primeiro turno, diga-se de passagem, todas erraram, mas vamos ver aqui, os números para avaliar e, claro, também observar algumas tendências nas próximas, já que, por enquanto, depois que acabou o primeiro turno, nós começamos agora a ter pesquisa. Será interessante ver como que ficarão aqui, as próximas para comparar com o mesmo instituto. Então, por isso, eu não vou comparar com o levantamento feito no primeiro turno. O Instituto até perguntava, e no segundo vai votar em quem? Mas não é bom comparar, porque acaba que, mesmo tendo só os dois na simulação de antes com agora, o clima muda totalmente, e eu vou comparar nas próximas que saírem desses mesmos institutos. Vamos então aqui na Quest, que ouviu 2.000 pessoas, foi presencial, tem uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Lula lidera dos votos válidos quando é descartado branco, nulo, indecisos. O Lula tem 54, Bolsonaro 46, próximo do que apresentou a IPEC ontem, com Lula 55 e Bolsonaro 45. Na margem de erro de 2 pontos, Lula teria mínimo de 52 e o máximo aqui de 56. Bolsonaro no máximo 48, no mínimo 44, portanto não dá para caracterizar empate. Aqui dá uma distância acima da margem de erro. Nos votos totais, incluindo então brancos, nulos e indecisos, temos Lula com 48, Bolsonaro 41, branco e nulo 4, indecisos 7%. Vamos agora ver aqui os números da Poder Data, que ouviu 3.500 eleitores, tem uma margem de erro de 1,8 para mais ou para menos. Aqui a diferença bem menor. Lula lidera com 52, então ele teria um mínimo de 50,2 e um máximo de 53,8. E Bolsonaro tem 48, teria um máximo de 49,8, quase o empate no limite da margem de erro, mas ainda assim não é empate, por isso Lula lidera aqui e Bolsonaro teria no mínimo 46,2. Nos votos totais, Lula tem 48, Bolsonaro 44, branco e nulo 6, indecisos aqui 2. A Poder Data fez também uma pesquisa para onde iriam os votos dados a Ciro e Simone no primeiro turno. Isso aqui já virou uma polêmica gigantesca. Vamos trazer aqui primeiro da Simone, que, segundo consta nessa pesquisa, que você pode acreditar ou não, a Simone Tebet transferiria para Lula 92%, ou seja, 92% de quem votou na Simone votará agora no Lula e 8% em Bolsonaro. De Ciro Gomes, 46% diz que votará agora no Lula e 54% no Bolsonaro, mas eu acredito que, enfim, esses dados aqui, se já é difícil confiar na pesquisa, imagina confiar nesse tipo de levantamento. Mas vamos aguardar e ver outros institutos trazendo dados em relação a isso, se é que eles vão trazer. Está sendo agora negacionista de pesquisa. Gente, depois de tudo que aconteceu no primeiro turno, não só na eleição presidencial, mas em alguns estados a diferença de 20 pontos. Apresentava Haddad muito à frente do Tarcísio, o que aconteceu? Ficou muito atrás. No Rio de Janeiro, em Minas Gerais, muitos institutos falharam e falaram feio. Em vários estados, no Ceará, muitos. E aí, voltando à questão aqui do Ciro, muitos grupos começaram a discussão. Que coisa feia, o Ciro transferindo votos para Bolsonaro. Olha, tenha santa paciência, gente. O Ciro ficou com 3% e alguma coisinha no final. Aqueles votos do Ciro que poderiam ir para o Lula, a imensa maioria já foi. Segundo consta que então 46% de 3 daria 1,5, vamos arredondar aqui. Agora vão para Lula e um pouquinho mais, 1,5 vão para Bolsonaro. O que aconteceu? Que eu falei isso aqui várias vezes antes. O Ciro, até por conta das críticas feitas ao Lula, e críticas corretas em relação ao desastre da economia, questão da corrupção, ele conseguiu atrair muitos eleitores que tinham votado no Bolsonaro, estavam, de certa forma assim, desiludidos, se sentiram traídos e encontraram no Ciro uma possibilidade de votar também contra o PT.
E na medida em que o Ciro não vai para o segundo turno, esse eleitor, esse tipo de eleitor, que estava no Ciro, digamos assim, por ocasião, não é um eleitor convicto nas ideias do Ciro, esse eleitor vai para onde? Não vai para o Lula nem pintado de verde e amarelo, ele volta para o Bolsonaro. Não estou falando se isso é certo ou errado, é como funciona. Eu conversei com muita gente que falou: William, fui de Bolsonaro em 2018, vou de Ciro agora, mas não vou no Lula de jeito nenhum. Então, ou seja, está acontecendo com parte do eleitor do Ciro, que não sei se 54% do que sobrou, votando para o Bolsonaro. Agora, aquele eleitor que tinha simpatia por Ciro e por Lula, muitos amigos meus, pessoas da minha convivência, no final não aguentaram a pressão por voto útil, que tem que liquidar no primeiro turno, e já foram com Lula. Então sobrou realmente os convictos e esses, que tem alguma, enfim, maior dificuldade de ir com Lula. A gente tem que respeitar isso. Eu estou vendo, inclusive, agora fazendo uma reflexão mais ampla, mais geral, uma guerra na internet, das pessoas não respeitando o direito do outro, votar em quem ele quiser. A gente pode discordar ao máximo, achar um absurdo alguém votar nesse ou naquele candidato, mas é um direito da pessoa. E não podemos cair naquela coisa de que não, quem vota nesse não vale nada, não presta, compactua com os erros e vice-versa. Eu conheço pessoas boas, honestas, pessoas de bem, que votam no Lula. Como conheço pessoas também honestas, corretas, de bem, que votam no Bolsonaro. Ou que até não querem nem sair de casa, vão anular o voto, e é um direito que a pessoa tem. Lamento, mas é um direito a pessoa ficar em casa e falar: puxa vida, não quero. Simples. E o que cabe a pessoa fazer? Tudo bem tentar conversar, o diálogo, a arte do convencimento faz parte. Se a pessoa também estiver disposta a isso, porque se não tiver, vai gastar tempo com quem está. Mas ficar rotulando, que o fulano é isso, o fulano é aquilo, porque pensa diferente de mim, isso eu estou muito preocupado com o futuro do país. E eu estou falando isso aqui há muito tempo, em relação a quem vai governar o nosso país pelos próximos 4 anos, vai ter que encarar um país já muito dividido, e quanto menos a gente fragmentar a sociedade, as famílias, melhor. Então, enfim, a gente fica aqui observando tudo isso que está acontecendo. Uma outra coisa eu notei aqui, quase que eu esqueço, a gente não pode cair nessa coisa de luta de bem contra o mal, como se a gente fosse o bem absoluto e o outro lado o mal. Eu estou vendo agora essa guerra na internet aí, não é de quem tem a melhor proposta para a educação, qual que é a melhor proposta para a saúde, quem tem, enfim, as melhores propostas para gerar emprego. Não, é uma guerra de bem contra o mal, nem vinculando questões religiosas dos dois lados. Enfim, eu acho, como já falei várias vezes, repito, o Brasil já perdeu ao ter esse segundo turno, e agora vamos ver qual será o caminho escolhido pela maioria dos brasileiros, e o caminho que foi escolhido tem que ser respeitado. Se o Lula ganhar, tem que governar. Se Bolsonaro continuar no cargo, tem que governar. E quem perdeu, cobrar, fiscalizar, denunciar o que está errado. É assim que funciona a democracia. E eu ficarei atento. E qualquer novidade trago para vocês aqui no canal Politizando. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!